cliente não vai, aliás, se ele chegar, você não vai fazer isso para ele. Ele não vai chegar, eu quero um laudo tal com este resultado. Né? Isso não pode acontecer. A gente tem uma metodologia, as boas práticas de engenharia para seguir. Então, não é algo pronto, um laudo técnico, não é uma mercadoria, é algo que não é produzido, depois de uma negociação já vai ter um consumo, a pessoa já sabe o que vai acontecer antes da negociação e da produção desse trabalho. Tá? Não é assim, não é uma mercadoria, um laudo técnico. Um laudo técnico, ele é um serviço de engenharia elétrica, que caso que a gente está conversando hoje, que vai envolver primeiro uma negociação, depois a produção desse serviço que vai culminar ali num laudo, e este laudo então vai ter uma série de considerações técnicas que serão consumidas pelo cliente. Quando a gente fala desses grandes clientes, quando a gente fala das indústrias, via de regra, o consumo desse laudo técnico vai gerar dinheiro, vai gerar lucratividade. Então a gente vai falar mais para o final da nossa aula sobre os 7 laudos recorrentes para as indústrias que nós temos. A gente vai entender muito bem como é que as indústrias ou desburocratizam ou ganham dinheiro com uma maior eficiência com esses laudos técnicos, ou pagam menos impostos, né? Tem vários tipos de laudos técnicos, cada qual com o seu objetivo, e no final da nossa aula eu vou trazer um quadro resumo muito legal também, digno de um print de todos que estão vendo a nossa aula de hoje. Tá, então, o laudo não é mercadoria, está bastante claro, não vamos entregar simplesmente o que o cliente quer. Pode até ser que aconteça, depois do estudo das boas práticas de engenharia, que o cliente tinha razão, que o resultado do laudo seja aquilo mesmo. Mas primeiro a gente vai aplicar uma metodologia. Então, tem toda uma forma de negociar para fechar esse tipo de trabalho, tem toda uma forma de atrair também os clientes corretos, e a gente vai ver isso mais adiante. Características dos serviços de laudos técnicos, né? Um serviço, então, serviços são intangíveis. Não dá para pegar um serviço na mão como a gente pega, sei lá, um bloquinho de notas como esse, né? Um livro, por exemplo, um controle. Isso aqui é tangível. Conseguimos até sentir tudo mais. Um laudo técnico, ele é negociado, mas ele não é sentido em um primeiro momento. Tá? Depois eu vou falar sobre por que eu gosto de chamar de laudo técnico. Né? Tem gente que chama, vou fazer uma consultoria, vou fazer aqui um relatório. Tá? Eu gosto do termo laudo, já vou adiantar então, porque ele dá essa sensação de tangibilidade para o cliente. Isso é muito, muito, muito importante quando a gente negocia. Com este documento que vai dar garantias para o cliente, nós temos ali uma facilidade maior de fazer o cliente entender quais são os benefícios que ele vai ter. Tá? Então, eu gosto muito da palavra laudo porque ela dá uma maior sensação de tangibilidade. Número 2, precificação subjetiva aos olhos do cliente. Aquele cliente só vai entender e vai pagar um alto valor em um laudo técnico, um serviço de consultoria, por exemplo, se ele entender quais são os possíveis benefícios que ele vai obter se ele fechar aquela demanda, aquele serviço. Aí, geralmente, ele vai correlacionar com o retorno sobre o investimento, mesmo que o laudo não tenha a promessa de ser o resultado que o cliente quer. Tá? Alto componente intelectual agregado, então tem muito conhecimento de engenharia em um laudo técnico, tem muitas considerações a depender do escopo, a depender do tipo de laudo técnico que a gente está realizando. Então, é algo também difícil de se entender e de precificar, se é que vocês me entendem. Até o cliente chegar a ter essa noção, nós dependemos de uma série de estratégias para aumentar o valor percebido sobre o nosso trabalho como engenheiro eletricista. As indústrias, a gente já corta boa parte desse caminho. É muito mais fácil vender um laudo com alto valor para uma indústria, porque além deles necessitarem, eles sabem que aquele engenheiro vai conseguir gerar maior eficiência, então eles veem as cifras crescendo ao mesmo tempo que eles contratam o engenheiro eletricista. Eles veem o engenheiro eletricista como investimento. Mas isso aqui, essas 3 características, tem 10. Isso aqui eu tirei lá da estratégia MAT que tem na formação de laudos para as indústrias. Tem 10 características sobre os serviços de laudos técnicos, e para cada uma dessas tem uma estratégia para combater, digamos assim, essas dificuldades que é precificar, negociar e vender serviços de engenharia elétrica. Então, para cada uma delas tem um remédio. Aqui eu falei dos laudos, por exemplo, né? Mas a gente pode ir aplicando várias ferramentas aqui para conseguir ter
um resultado em relação a cada, digamos assim, dificuldade, que é conversar com o cliente a respeito dessas características. Outra questão importante, pessoal, não sei se vocês notaram na carreira como engenheiro eletricista de vocês, mas 99% dos trabalhos de engenharia elétrica, seja um projeto, seja uma consultoria, seja um relatório, laudo, perícia, inspeção, tudo praticamente vira um documento técnico. Tudo vai precisar de algo escrito, né? Quando eu trabalhava como suporte técnico de uma empresa lá, eu fazia tutoriais, eu tinha que responder e-mails. Então, o engenheiro eletricista precisa aprender a escrever em quase toda a atividade que ele faz. Aqui com os laudos técnicos não vai ser diferente, lá nos projetos elétricos tem os memoriais descritivos. A diferença é que no laudo técnico vai ter uma metodologia, né? As variáveis ali vão levar para um lado ou para o outro, depois da aplicação dessa metodologia e dessa análise pelo engenheiro eletricista. Características de laudos para grandes clientes. Agora, alguns benefícios quando a gente atua com grandes clientes, que foram esses que eu trouxe, então, a esses clientes que têm um abastecimento, pelo menos uma subestação, né, ali no terreno, a gente consegue gerar mais valor, mais percepção de valor, então, para esses grandes clientes, para essas indústrias, tá? Número 1, consumo pode ser imediato. Então, o cara recebe um laudo de ICMS, no próximo mês ele já está conseguindo creditar o ICMS na fatura de energia elétrica dele. Ele recebe ali um laudo de SPDA, ele consegue, né, fazer o seguro que ele estava precisando fazer. Um laudo de NR10 também não vai ser multado por uma auditoria ali do Ministério do Trabalho. Tá? Então, os benefícios são rápidos quando a gente fala de um laudo técnico, de um serviço de laudo técnico para esse tipo de cliente em específico. Isso faz com que a própria negociação seja mais rápida também. O cara tá pensando, poxa, vou ter que investir tanto, fazendo conta. Ele precisa de uma forma mais urgente muitas vezes. Número 2, maior tangibilidade do benefício para o cliente. Já falei para vocês, a indústria consegue entender melhor, né, o lucro que ela vai ter em relação ao trabalho realizado pelo engenheiro eletricista. Fica mais fácil mostrar para a indústria que ela vai ganhar contratando o engenheiro eletricista. Alta liquidez é um serviço que começa e termina de forma mais rápida. No laudo de NR10, o cara faz a coleta de dados lá, faz a visita em campo e entrega em menos de uma semana. Se quiser, já tem um modelinho ali, por exemplo, já faz de uma forma mais rápida. Então, o laudo técnico me encanta porque é um serviço de alta liquidez. A gente consegue encaixar muito bem na nossa agenda. Esse, para mim, é um benefício maravilhoso da atuação com laudo técnico. Empresa ou empreendedor como cliente. Então, essa empresa, esse empreendedor vê o engenheiro eletricista sempre como um investimento. Sempre não, né? Existem exceções também, mas a grande parte das vezes vê o engenheiro eletricista como um investimento e não simplesmente um custo que ele vai ter. Tá? Quanto mais acima daquela pirâmide que eu mostrei para vocês, para o pessoal que chegou agora, maior a chance do cliente enxergar o engenheiro eletricista como um investimento.